A Frente Nacional de Resistência e Ação Sindical Bancária. Nós que atuamos no movimento desde 2015, enquanto em frente, e no ano passado, no final de 2018, resolvemos dar mais um passo de amadurecimento no nosso processo de organização e nos constituímos agora como uma nova tendência do movimento sindical bancário e do movimento sindical cotista. Uma tendência não só bancária, mas que quer agregar todas as categorias. Essa nova tendência está comprometida com a defesa e a prática de um sindicalismo de massa, classista, democrático, de luta pela base, autônomo e unitário. Um sindicalismo com diversidade e respeito às diferenças e ao contraditório. Nós queremos a construção da unidade, essa unidade tão propalada nas nossas falas, pelo diálogo e com a prática do consenso progressivo. Porque nós acreditamos que o respeito ao diálogo, à democracia e à unidade são as premissas necessárias para a superação dessa conjuntura, que é nada menos do que a pior conjuntura que nós enfrentamos desde a ditadura militar. Em relação à defesa da Caixa 100% pública, acreditamos que nós temos que trabalhar todos os dias na informação ou superando a desinformação do jogo de aparências do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes e do Pedro Guimarães. A Caixa está sendo sim privatizada, embora eles digam exatamente o contrário. E eles o fazem pela estratégia da diluição de capital. É isso que representa a abertura de capital das nossas subsidiárias. Nós já aprofundamos esse tema ontem, vamos só repassar aqui novamente do absurdo que é, além de querer abrir o capital das subsidiárias, por si só já é gravíssimo, mas querer fazê-lo em dupla listagem, aqui e nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Isso é inaceitável. Isso é um ataque à soberania do Brasil. Porque, vejam, não se trata só das subsidiárias. As subsidiárias são o primeiro passo. Na sequência, se tira da gaveta o projeto Caixa S.A., que vai se oferecer ações da Caixa nos Estados Unidos. Isso significa, na prática, esterilizar esse instrumento financeiro 100% público, ao qual o Estado brasileiro recorre para fazer suas políticas anticíclicas, além das políticas sociais que nós tanto defendemos. Isso significa que esse instrumento, ora público, passará a estar subordinado à legislação norte-americana e subordinado aos interesses dos investidores estrangeiros. Isso é inaceitável. Isso é o fim da Caixa Econômica Federal. E nós precisamos esclarecer os colegas, a sociedade e lutar contra esse absurdo, contra esse ataque à soberania do Brasil. Não bastasse isso, ressaltar aqui que tudo isso, se tem uma coisa que o governo Bolsonaro não foge à regra dos governos neoliberais, é que as privatizações são só e somente só entregar patrimônio para fazer caixa para o governo. Não é para desenvolver um projeto de desenvolvimento, não é para investir na educação, é só para fazer a droga do caixa para o governo e nos tirar instrumentos de desenvolvimento, de soberania e de transformação social. Precisamos também alertar os nossos colegas, muitos aí iludidos pelo marketing pessoal do Pedro Guimarães. Nós precisamos trabalhar todos os dias mostrando para os nossos colegas quem é esse entreguista, quem é esse privatista, como ele foi parar na presidência da Caixa, como um prêmio pela delação premiada do seu sogro, delação que agora nós sabemos bem como é que aconteceram no âmbito da Vaza Jato. Enfim, acho que das garagens até o último andar de cada unidade da Caixa, nós precisamos mostrar quem é Pedro Guimarães. Em relação aos instrumentos híbridos de capital e dívida, ele se supera, né? Ele não cansa de passar vergonha. Os instrumentos híbridos de capital e dívida, nós precisamos ter certeza absoluta que não é uma dívida da Caixa. Esses créditos, eles são remunerados ao Tesouro. A Caixa paga juros sobre eles. É uma operação legítima de capitalização do banco. E mais do que isso,
descapitalização foi necessária para nos adequar à Basileia III. Se vamos fazer a devolução desses instrumentos sem colocar nada no lugar, necessariamente implica que nós vamos reduzir o nível de operação de crédito da Caixa para poder operar no sistema. Ora, reduzir o nível de operação da Caixa é dar a resposta mentirosa para aquele vídeo do Rodrigo Maia. Mas para que mesmo que serve a Caixa? É disso que se trata. É desmontar, por um lado, eu vendo as subsidiárias que dão sustentação financeira, do outro lado, a gente descapitaliza e obriga a redução operacional da Caixa. Portanto, nós temos que deixar todos os nossos colegas conscientes de que isso não se constitui uma dívida e que é inaceitável fazer essa devolução. Mas queremos aqui, em relação aos instrumentos híbridos de capital e dívida, fazer o link com o Saúde Caixa. Porque na alteração estatutária de dezembro de 2017, quando se aprovou um teto de 6,5% das folhas de pagamento provento para o custeio do Saúde Caixa, se dizia que isso era necessário, era fundamental, sem isso não se chegaria na adequação de Basileia III. Ora, se o ministro da Economia e o presidente da Caixa estão dizendo que podem devolver 40 bilhões para a União, então nos mentiram em relação ao teto, à necessidade do teto do Saúde Caixa. Nós, do Em Frente, sempre fomos contra essa narrativa. Não cabe aos trabalhadores resolver o problema de patrimônio, de capitalização do banco. Portanto, queremos evidenciar a necessidade de fazermos a discussão. O teto estatutário precisa ser revertido. O governo mentiu em relação à sua necessidade, a presidência da Caixa mentiu em relação à sua necessidade e nos retirou um direito. Nós temos hoje, desde 2016, um déficit conjuntural, eu já concluo, um déficit conjuntural do Saúde Caixa, mas teremos um déficit estrutural e absurdamente alto a partir da aplicação do teto e da CGPAR 23 no Saúde Caixa. E os nossos colegas ainda acham que o debate do Saúde Caixa é o superávit do Saúde Caixa. Nós precisamos informar as pessoas e mobilizar. Para concluir nessa frase, dizer que os tempos são diferentes. O tempo de conscientização, mobilização e acúmulo de força para reverter esse quadro de fim do Saúde Caixa é diferente do tempo de uma campanha nacional. Nós precisamos sair daqui desse congresso com uma agenda propositiva, com 12 meses de atividades para a conscientização do Saúde Caixa, para que possamos chegar na campanha do ano que vem capazes de vencer. Obrigada. Nesse momento, os passarinhos agradecendo aos companheiros que fizeram